Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Evangelho de João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Curve a sua cabeça, por favor. Eu quero orar pedindo a Deus que nesta hora o eterno Pai fale conosco. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na tua casa, na tua presença, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Precisamos entender os mistérios da tua palavra. A tua palavra, Deus, para quem não entende, é um livro fechado. Mas para nós, que entendemos e temos o teu Espírito para nos ensinar, é um livro santo aberto. Revela-nos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é: Jesus é a nossa Páscoa. Você poderia repetir comigo? Diga comigo: Jesus é a nossa Páscoa. Nós estamos no mês de abril e dentro de alguns dias a Igreja Católica Romana estará celebrando a Páscoa. E nesta noite eu quero trazer ao conhecimento da igreja o que é a Páscoa, biblicamente. Será que Jesus mandou que a igreja seguisse uma tradição religiosa, como fazem aqueles adeptos ao catolicismo romano? Eles seguem uma tradição religiosa. E nós vamos entender muito bem, através das Escrituras Sagradas, o que Jesus tem a ver com a Páscoa e por que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Gostaria que, nesse momento, você prestasse atenção, que você levasse consigo nesta noite algo da palavra de Deus no seu coração, na sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele tinha um cuidado especial com a palavra, e ele guardava, armazenava
a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Esse é o momento principal do culto. O momento principal do culto não é quando nós simplesmente damos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, e até damos a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta. Faz parte do culto, sim. Mas o momento principal do culto é quando Deus dá para nós a sua palavra. E eu creio que nesta noite Deus, o Espírito Santo, Ele quer passar algo para a sua vida. Ele quer passar algo para nós. E Ele quer passar algo muito importante, muito profundo, muito esclarecedor. Então, vamos ficar atentos para aquilo que o Espírito de Deus tem a falar conosco nesta noite. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos, saber, conhecer, pesquisar o que é Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa, no original latino, é Pascha, que deriva do hebraico passar, que significa passagem. Não há dificuldade nenhuma. Páscoa significa passagem. Repete comigo, passagem. Agora eu vou perguntar a vocês, o que é que significa a palavra Páscoa? Passagem. É simples. A palavra Páscoa significa passagem. Agora, que passagem é essa? Que passagem é essa? Quando Deus estava para enviar a última praga no Egito, Deus falou para Moisés e Arão: diga ao meu povo que no 10º dia desse mês acontecerá a Páscoa. Acontecerá a passagem. Acontecerá exatamente aquilo que eu vou fazer, que vai chocar todo o Egito. Que passagem era essa que Deus haveria de realizar? Seria uma festa com ovos de chocolate, coelhinho e etc., como nós vemos na tradição nos dias atuais? Não. Deus estava prevenindo o seu povo, estava dizendo para o seu povo que haveria de enviar a 10ª praga sobre o Egito, e essa 10ª praga serviria totalmente de libertação. Viria a libertação daquele povo da escravidão do Egito, tempo que os judeus viveram 430 anos escravos no Egito. E Deus haveria de fazer uma revolução muito grande contra os deuses egípcios para mostrar a sua grandeza e mostrar ao homem que aqueles deuses eram inexistentes e que o verdadeiro Deus sempre foi e sempre será Ele. Então, Deus disse: é necessário, Moisés, que vocês peguem um cordeiro. Vocês peguem um cordeiro de aproximadamente 1 ano de idade, para vocês matarem esse cordeiro e vocês comerem por família. Cada um deve ter um cordeiro. A família que não puder comprar um cordeiro, ela deve se ajuntar a outra família e deve dividir, porque eu vou fazer algo extraordinário no Egito. Eu vou passar o anjo da morte,
E Deus diz no texto que ele passaria. Ele passaria no Egito e aconteceria que naquela noite que o anjo da morte passasse, haveria de destruir todos os primogênitos, inclusive os primogênitos dos animais. Não ficaria um primogênito no Egito vivo, e que a única maneira de proteger os primogênitos seria pegando aquele sangue daquele cordeiro, que cada família haveria de matar, tirar o sangue, assar a carne, comer com ervas amargas e também com pão sem fermento, e deveria realmente pegar aquele sangue e passar nos umbrais da casa. Porque naquela noite, na noite da libertação de Israel da escravidão egípcia, Deus só pouparia, diga comigo, só pouparia, outra vez, a casa daqueles que estivesse marcado com o sangue do cordeiro. Tudo isso que aconteceu era verdadeiramente uma tipologia, era algo que estava representando algo que deveria acontecer no futuro com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo seria verdadeiramente o Cordeiro Pascual oferecido por Deus para também fazer uma passagem na nossa vida. Lembre-se que Jesus morreu na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica foi a época que Jesus haveria de morrer, porque em toda a Páscoa haveria morte de cordeiros. Por isso a Bíblia diz que João, quando Jesus foi até ele, e esse ir até João foi exatamente também para ser batizado por João, João apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Com essas palavras, João já estava profetizando aquilo que haveria de acontecer na Páscoa e aquilo que haveria de acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus seria imolado, seria morto, assim como no passado, até no ano passado, da morte de Jesus, era matado os cordeiros, era matado por família, né, o cordeiro para celebrar a Páscoa. Mas naquela última Páscoa que Jesus participou, quem seria o cordeiro oferecido por Deus para a redenção, para a passagem de toda a humanidade, seria Jesus Cristo. Amém? Deu para você entender aqui a introdução? Quem entendeu aí, diga amém. Ótimo, maravilhosamente. Então, continue ouvindo, prestando atenção. Essa passagem no Antigo Testamento, tá, era a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Mas a Páscoa era verdadeiramente celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. O povo saiu do Egito. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida. Amém? O que é a Páscoa para nós? Repita comigo para você não esquecer. Guarde na sua mente. Diga: a Páscoa para nós é a passagem da morte para a vida. Outra vez. Saiu meio embolado.
Vamos consertar isso. Diga comigo. É a passagem da morte para a vida. Como assim? Através da morte de Jesus, nós passamos da morte para a vida. Por quê? Quem estava condenado à morte éramos nós, era a humanidade, por causa de todos os pecados cometidos. Mas Jesus veio como o Cordeiro, oferecido por Deus, porque o Cordeiro, quando era oferecido, simbolizava o perdão dos pecados, lá naquele sacrifício, na comemoração da Páscoa judaica, tá? Mas Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou para dar uma passagem agora para a vida eterna. Não uma passagem temporária, como se fazia, matava o cordeiro e ali valia por 2 horas, porque daqui a pouco o homem estava novamente em pecado e precisava novamente oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Jesus ofereceu a vida dele uma só vez por todo o pecado da humanidade. Diga comigo, diga Jesus. Falem todos, por favor. Diga, Jesus é a minha Páscoa, porque Ele ofereceu a vida dele como um cordeiro para sempre. Amém? Jesus não morre toda a Santa Ceia e ressuscita toda a Santa Ceia. Ele morreu e ressuscitou uma vez só. Ele foi oferecido como sacrifício vivo, substitutivo, me substituiu, te substituiu na cruz uma vez só. Amém? Uma vez só. Agora é uma questão de fé, é uma questão de você verdadeiramente guardar isso na sua vida. Eu estava condenado, eu estava morto, mas através do sacrifício de Jesus, Ele fez uma passagem comigo. Ele me transportou do império das trevas para o império da luz. Eu estava condenado, sentenciado à morte eterna, mas Jesus me deu agora a vida eterna. Amém? Quem está entendendo? Você está entendendo? Então diga, eu tenho, através de Jesus, acesso eterno à vida. Dê um aplauso a Ele por isso. Agora abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, e deixe aberta aí, porque nós vamos ver as exigências de Deus, como deveria ser esse cordeiro. O cordeiro para a festa da Páscoa não era qualquer cordeiro, exigia um cordeiro específico, de acordo verdadeiramente com o querer de Deus. E Jesus preencheu todos os requisitos como cordeiro pascual. Amém? Êxodo capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, divinamente determinado. Assim como Deus determinou aos judeus que deveria pegar um cordeiro para celebrar a Páscoa, Deus já havia determinado que o seu filho seria um cordeiro oferecido por ele para a salvação da humanidade. É importante, igreja, você saber disso. Não ter uma fé, não sabe para onde vai, nem sabe para onde está indo, e não sabe para onde vai chegar. É importante saber. Nós estamos aqui porque Deus verdadeiramente colocou o seu amado Filho, colocou Jesus como um cordeiro imaculado, como um cordeiro limpo, como um cordeiro sem mácula, com toda a exigência que havia naquele animalzinho que representaria no futuro Jesus na cruz. Deus não poupou o seu filho e ofereceu o seu filho, Jesus Cristo, como o nosso Redentor, como o nosso Salvador. Todo o pecado da humanidade, Jesus recebeu sobre si. A simbologia era que aquele cordeiro recebesse o pecado da família, celebrasse a Páscoa e que eles ficassem sempre na lembrança do que Deus fez no Egito para libertá-los. Jesus disse bem assim: vocês participem da ceia e vocês façam isso lembrando sempre do que foi que eu fiz por vocês. Amém? Diga comigo: Jesus fez através da cruz uma passagem na minha vida. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Ele fez a passagem da morte para a vida. Diga comigo: nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Para estar em Cristo Jesus, tem que deixar morrer o andar segundo a carne. Tem que deixar morrer isso. Ora, Deus falou aos dois grandes líderes, a Moisés e Arão. Deus disse: eu quero que à tardezinha as famílias se reúnam, feche a porta, mate o cordeiro, asse o cordeiro. Olha que coisa. E a Bíblia diz lá que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Ele foi castigado, ele foi moído. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, a Deus agradou triturá-lo. Deus não teve de maneira nenhuma, em outras palavras, falando de um modo humano, Deus não teve pena na morte de Jesus, porque a morte de Jesus seria para nos dar vida. Amém, igreja? Tem valor isso para você? Isso vale alguma coisa para você? Alguém ter sido sacrificado, torturado, moído, sem nunca ter cometido pecado algum, e tudo isso para nos dar liberdade e nos dar a alegria, nos dar o prazer de ter a vida eterna para sempre conosco.
Amém? Você não está aqui nessa noite para comemorar a morte de Jesus. Você está aqui para lembrar, igreja, lembrar da morte dele, do sacrifício que ele fez por você e por toda a humanidade. Tem crente que acha que a vida cristã é vir para a igreja para ter prosperidade financeira apenas. E não tem nenhum reconhecimento do que Jesus fez, do sacrifício que Jesus fez, da submissão ao Pai que Jesus teve. Você já imaginou como seria a cabeça de um filho que você dissesse bem assim: meu filho, você vai morrer por alguém? Como é que ficaria a cabeça? Jesus foi humano, gente. Quem está entendendo? Jesus morreu como humano. Presta atenção nisso. Jesus não morreu como Deus, porque Deus não morre. Jesus morreu como humano. Imagina a cabeça dele. É por isso que ele lá, na hora, de sentir o peso do pecado da humanidade, Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquilo foi pesado para Jesus. Mas a Bíblia diz que ele suportou tudo isso, por amor a nós e por obediência ao Pai. Por isso está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem como olhar realmente esse modo de amor de Deus e não transcender. Esse amor é transcendente, é inexplicável. Como é que Deus realmente sente um amor tão grande por algo que Ele fez, algo que Ele criou? Não foi algo que Ele gerou. Você e eu somos criaturas de Deus e não somos geração de Deus. A única geração de Deus no universo chama-se Jesus Cristo. A única geração. As demais coisas, todas elas, anjos, são criação de Deus. Animais, criação de Deus. O homem, criação de Deus. Sol, luas, estrelas, criação de Deus. E Deus amar de uma maneira tão tremenda, tão inigualável. Isso, amado, já é o suficiente para a gente ter um profundo amor por Jesus. Amar a nossa salvação. Amar. Está toda hora dizendo: obrigado, Jesus, por ter me salvado. Obrigado, Jesus, por ter me tirado da morte, da condenação que estava sobre a minha vida. A condenação estava toda sobre a humanidade. Todos iam para o inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, fez Jesus padecer no nosso lugar. Amém? Muito bem, continuando. No versículo 5, está escrito que Jesus foi um cordeiro perfeito, assim como era a exigência do cordeiro da Páscoa. Jesus foi esse cordeiro perfeito. Um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Não havia um pecado sequer em Jesus. Diga comigo: ele me substituiu. Olha que coisa interessante. Um santo substitui um pecador. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Um impecável substitui um cheio de pecado. Um imortal, como Deus, ele era imortal, mas como homem era mortal. Mas um imortal morre no lugar de milhões de pessoas
condenadas. Um inocente morre no lugar dos condenados. Amém? Todos nós estávamos condenados. Você não ia para o céu. Você não saberia nem quem era Deus. Você não sentiria nunca a presença de Deus, se o plano de Deus não fosse executado com tanta perfeição pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão para o céu. Pode levantar? Diga assim: Jesus, eu te amo. Ninguém faria por mim o que o Senhor fez. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que Jesus foi tentado em todas as coisas. Satanás tentou Jesus em todas as coisas. Em todo o tempo, Satanás lutou para tirar Jesus do plano de Deus. Mas Jesus não saiu. Jesus não se vendeu. Jesus não se deixou ser levado pelas propostas de Satanás. Ele sendo tentado em tudo, venceu todas as tentações para cumprir aquilo que Deus, seu Pai, havia determinado. A determinação de Deus é que Ele morreria por nós. E nós, sem ter visto Ele, mas conhecendo Ele pela história, conhecendo Ele pela palavra, a gente aceitaria o sacrifício que Ele fez por nós. E a Bíblia diz, Paulo escreveu à igreja em Roma e disse: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém? Antes do teu nascimento, antes do meu nascimento, antes da minha conversão, antes da tua conversão, Jesus já tinha morrido por você e por mim. Apenas aguardava que nós nos conscientizássemos disso e valorizássemos isso. Amém? Nós não estamos aqui, queridos, para realmente celebrar a morte e a ressurreição dele, não. Nós estamos aqui para comemorar a nossa passagem. Amém? Passamos da morte para a vida. Não precisa de coelho, não precisa de chocolate, não precisa de tradição religiosa. Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem o pão que simboliza o meu corpo, todas as vezes que vocês beberem do suco que simboliza o meu sangue, vocês estão anunciando aquilo que eu fiz por vocês. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: aquilo que Jesus fez por nós não tem preço. Não tem preço. Amém, igreja? Não tem preço. Lá no centro de Macumba, uma pessoa gasta 20 mil para fazer um despacho, ou até mais. Você não gastou nada. Você não investiu nada. De graça, você e eu, nós temos a vida eterna. Aleluia. Sabe o que é vida eterna, igreja? É a vida que não vai ter fim mais nunca. Para isso, precisamos de uma coisa só: reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Porque Ele, ao ressuscitar, Ele não ficou como aquele cordeirinho mais morto. Não.
Ao ressuscitar, Jesus foi levado ao céu e foi celebrado verdadeiramente e glorificado. Jesus hoje, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E através do seu sangue, ele comprou para o Pai todos aqueles que crê, independente da raça, da nação, independente realmente de se ser brasileiro, francês, ele comprou. Para quê? Para que nunca mais venha perecer, e sim ter a vida eterna. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Porque Ele é a nossa maravilhosa Páscoa. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém? Olha que coisa, era necessário que à tarde, presta atenção aqui, deixe a sua alma crescer através do conhecimento. Era necessário que à tarde a pessoa pegasse o cordeiro, fechasse a porta, matasse o cordeiro, tirasse ali as vísceras, assasse no fogo de brasa e comesse com ervas amargas. Jesus morreu à tarde. Assim como lá na Páscoa judaica, o cordeiro era imolado à tarde, Jesus, às 3 horas da tarde, ele deu o seu último suspiro, morrendo por mim, por você. Viu a simbologia? Viu quanto era paralelo? Aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, haveria lá no futuro de ser uma realidade no Novo Testamento, através do Cordeiro que Deus dispensaria para libertar, para verdadeiramente levar toda a humanidade da morte para a vida. Diga comigo, se não fosse Deus, não haveria salvação. Eu pergunto, o que é que você ia fazer para ser salvo? A única coisa que nós aqui estamos fazendo é obedecendo o plano de Deus. Mas você não poderia fazer um plano para se salvar, nem tampouco eu, nenhum ser humano faria um plano para se salvar. Não teria como. O plano foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu a nossa salvação. O que nós precisamos cada dia é aceitar a vontade de Deus, aceitar esse plano, valorizar esse plano, porque jamais teríamos acesso ao nosso Deus, jamais teríamos acesso à vida eterna, se não fosse pelo próprio Deus. Diga comigo, Deus verdadeiramente me ama. Amém? É por isso que não devemos viver no pecado. Porque Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já provou. Deus não precisa provar mais o seu amor para ninguém. Ele já provou. Aleluia. Vamos para o versículo 7. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas, em que o comerem. Agora vamos para o versículo 12. E passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós
praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: quem tem a marca do sangue de Jesus na vida, para ele não haverá morte eterna. O sangue de Jesus está sobre você? O sangue de Jesus está sobre você? O sangue de Jesus está sobre a sua vida? Não haverá morte eterna, a não ser para aqueles que queiram abandonar a fé, a não ser para aqueles que queiram abandonar Jesus, a não ser para aqueles que queiram voltar à lama e tirar a marca do sangue da vida, passar uma água, passar qualquer coisa assim e tirar a marca do sangue da vida. Porque uma vez marcado pelo sangue de Jesus, está marcado para sempre. Não se lave, deixe a marca viva na sua vida. Amém? Você entendeu? Pastor, e como eu deixo essa marca viva na minha vida? Claro, fazendo a vontade de Deus, conservando a comunhão com o Senhor. Conservando. Preste atenção, se você olhar hoje aqui na igreja, tem pessoas que não vieram à ceia, tem aquelas que não vieram porque estão doentes, amém. Tem aquelas que não dão importância. Se eu não dou importância à ceia, eu estou dando importância ao que Jesus fez por mim? Preste atenção, igreja. Eu não estou falando de coisa alegórica, eu não estou falando de uma comemoração festiva, tradicional, religiosa. Não, eu estou falando de algo profundo que Deus realizou para manifestar o plano de salvação. Se eu trato a Santa Ceia vulgarmente, eu trato Cristo também vulgarmente. Se eu não valorizo a Santa Ceia, eu não valorizo o que Cristo fez por mim. Eu sou aquele religioso que não está nem aí, ó, para mim tanto faz. Se eu ir para o céu, amém. Se eu não ir, amém. Quantos estão entendendo? Digo que o Senhor fez por mim, ninguém faria. E eu tenho, diga, e eu tenho que valorizar isso. Amém? É por isso que você vê pessoas, amados, que antigamente sofreram nas drogas, eram escravos das drogas, outros sofreram na prostituição, outros sofreram na marginalidade, sofreram, e quando eles vêm para Jesus, eles se apegam com todo amor, com toda garra, com toda graça, com toda a fé. Mas tem aqueles que, às vezes, até nasceram no lar evangélico e não valoriza. Não valoriza. Não é pelo fato de ter nascido num lar evangélico que Jesus não seja Deus pessoal. Pelo contrário, Ele veio para ser o Deus pessoal de cada um individualmente. Apesar dele ser Deus coletivo, mas Ele deu a vida individualmente por cada um de nós. Amém? Ele deu a vida por filho de crentes, Ele deu a vida por convertidos, Ele deu a vida por desconvertidos, Ele deu a vida por aqueles que estão nas drogas, para que através da pregação da palavra, a pessoa se conscientize do que foi que Jesus fez. Amém? Para que a pregação da palavra? Ouça aqui, por favor. A pregação da palavra é para conscientizar as pessoas do que foi que Jesus fez. A pregação da palavra não é simplesmente
para contar a história de Davi e o gigante Golias, contar a história da mulher, né, do fluxo de sangue. Não é só para isso, não. Diante da mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou, disse a tua fé te salvou. Você vai precisar entender o que eu vim fazer na terra. E a igreja hoje, do século 21, ela deve entender o que Jesus veio fazer na terra. Diga: Jesus veio salvar a minha vida. Entendeu, igreja? As demais coisas são acrescentadas. A vida abundante, a vida financeira, a prosperidade, isso aí é coisa secundária. Mas o mais importante é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Amém? Mas o sangue vos será por sinal, preste atenção nisso. O sangue vos será por sinal. Será que todos na igreja têm a marca do sangue? Será que todos realmente têm? A Bíblia diz: o sangue será por sinal. Vendo o sangue, disse o Senhor, vendo o sangue, eu vou passar por cima e não vou destruir o primogênito. Mas não vendo o sangue, no Egito ele haveria de acabar como acabou com os primogênitos. Quem tem o sangue tem a garantia. Ei, presta atenção, ouça aqui. Deus quer ver na sua vida, na minha vida, em nós, o sangue de Jesus. Toque na vida da pessoa que está do seu lado, toque nela aí e diga: você entendeu? Eu vou clarear o entendimento. Sangue é vida. Diz comigo: sangue é vida. Então o que Deus quer ver em você e em mim é a vida de Jesus. Porque sangue é vida. Não fica pensando que ele quer ver aquela marca vermelha, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele disse: olha, o sangue será como um sinal. Claro, esse sangue desaparece, dissolve. Mas há algo por trás disso. E o que é que está por trás disso? É o que o sangue simboliza. O sangue simboliza vida. E o que é que Deus quer ver em você e em mim? A vida de Jesus. Amém? Diga: ele me deu. Agora, a vida dele tem que estar em mim. Entendeu, igreja? Ele nos deu a vida. Então, a vida dele está em nós. Nós devemos fazer com que o Pai, Deus Pai, veja a vida de Jesus em nós. Para que o trabalho de Jesus aqui na terra não tenha sido em vão. Pode ter sido em vão na vida de milhares de pessoas lá fora, mas para nós não. A morte de Jesus tem um valor excepcional. Amém? Muito bem, vou finalizar. Jesus foi o Cordeiro sustentador. Vamos ver os versículos aqui a seguir. Versículo de número 8. Êxodo 12, 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Louvado seja Deus. 9.
Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Serão assados no fogo, a cabeça e os pés, e com a frisura. Versículo 10. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Olhe para mim. Eu vou perguntar, o que é comer? Comer é colocar para dentro. Ninguém come colocando para fora. Claro, o que é comer é colocar para dentro. E tinha que colocar para dentro, tinha que comer aquele cordeiro. Mas não era para comer de qualquer jeito. Era para comer do jeito que estava ordenado. Vocês têm que comer a carne assada no fogo. Jesus foi moído, foi torturado, foi ensanguentado, esbofeteado, moído. Passou por fogo, passou por tormento, passou por muita coisa, por amor a nós. Vocês têm que comer. Agora vocês têm que estar calçados. Vocês têm que estar calçados. Vocês têm que estar com o cajado na mão. E vocês têm que comer apressadamente. O que quer dizer isso? Deus tem pressa na salvação da humanidade. Porque a salvação da humanidade não vai ficar aqui milênios e mais milênios, gerações e mais gerações, ouvindo sempre a mesma coisa, e uma multidão rejeitando, e outro grupo aceitando. Não! Nada disso. O tempo da graça em breve vai se findar. Valorize esse tempo. Valorize agora que você pode engrandecer ao Senhor, que você pode valorizar o que Jesus fez na cruz por você. Valorize esse tempo, porque chegará um tempo que muitos buscarão valorizar e não poderão mais, porque a porta da graça vai se fechar. Essa é a verdade. É o comer apressado. É o colocar para dentro apressadamente. Às vezes nós não queremos colocar para dentro de nós a palavra. Queremos fazer uma refeição dela, mas não queremos comer. Jesus está na palavra. A palavra é Jesus. Ele mesmo disse, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus está na palavra, a palavra é Jesus. E às vezes não queremos comer. Comemos do pão, bebemos do suco, mas não queremos a palavra. A palavra é duradoura. Sabe, olhe para mim aqui, o pão é temporário. Daqui a um mês a gente repete a cerimônia, mas a palavra, ela dá vida todos os dias a quem come. Amém? Deus não nos chamou para ser religioso, para estar na igreja sem saber o motivo. Não, para isso Deus quer que a minha mente, a tua mente, o nosso coração, ele seja verdadeiramente consciente do que é a vida cristã. A vida cristã, ela não consiste em vir simplesmente ao culto e pedir a Deus uma casa, e pedir a Deus um trabalho, e pedir a Deus para abrir uma empresa. Para quê? Para depois ir para o inferno? Que em primeiro lugar você conserve a sua salvação. E enquanto você estiver aqui, você cresça, você seja abençoado, mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, a sua justiça, que você seja o maior empresário da cidade,
mas o reino de Deus seja em primeiro lugar na sua vida. Porque senão é aquele negócio. Vou contar a história. Eu sabia do que Jesus fez, mas não valorizei. Para que isso? Eu tenho que saber o que Jesus fez e valorizar isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? No versículo 11 diz: pois agora comereis os vossos lombos cobertos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Olha, o que está escrito lá, Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. O que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tomou pão, deu graça, partiu e disse: é o meu corpo, que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: bebei todos, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, fazei isso em memória de mim. E vocês façam até que eu venha. Com isso vocês estão anunciando a vinda do Senhor. Isso aqui é uma profecia. Todas as vezes que celebramos a ceia, não é simplesmente para comer, não é simplesmente para beber. Tem crente que não tem discernimento nenhum, não sabe, não conhece, não aprendeu. Precisa aprender. Isso aqui é um ato profético. Através desse ato profético, nós estamos despertando a nós mesmos, estamos despertando a igreja, estamos dizendo para aqueles que estão, sabe, em cima do muro, estamos dizendo: se prepara, Jesus vai voltar. Estamos anunciando a volta do Senhor até que Ele venha. Amém? Diga comigo: Jesus é o meu Cordeiro Pascual. Eu estou explicando tudo isso aí, sabe? Mas interessante, quando chegar a Páscoa, tem crente comemorando tudo. Eu estou explicando tudo isso aqui. Mas quando chegar na Páscoa, tem gente comemorando tudo no estilo católico. Com a comida, com não sei o quê, com ovinho de chocolate, com um monte de besteira. Eu espero que você tenha assimilado o que eu falei. Eu espero que você tenha aprendido o que eu falei nessa noite. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. João Batista, ele é o Cordeiro de Deus. É ele que vai tirar o pecado do mundo. Não é um ovinho de chocolate que tira o pecado do mundo, não, viu? Não é realmente aquela panela recheada de caruru ou de qualquer outra coisa tradicional. Quem tira o pecado do mundo está vivo e reina para sempre. Quem tira o pecado do mundo chama-se Jesus Cristo. Amém? Eu encerro dizendo isso aqui. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Porque através dele, nós passamos da morte para a vida. Diga: Jesus é a minha Páscoa. Ele fez uma passagem comigo. Me tirou da morte para a vida. O apóstolo Paulo diz: ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Nos tirou do poder de Satanás. E agora nós estamos debaixo do seu senhorio, debaixo do seu poder. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Porque agora somos suas ovelhas e ele é o nosso sumo pastor. Amém? Diga: Jesus não é mais. Fala comigo, diga: Jesus não é mais o Cordeiro. Ei,
Vou explicar. Jesus não é mais o cordeiro. Ele assumiu agora a qualidade de sumo pastor, de grande pastor. Agora é ele que cuida das ovelhas. Antigamente, lá, para fazer a vontade de Deus, ele era o cordeirinho. Ele era aquela ovelhinha que haveria de morrer. Morreu, ressuscitou e se tornou agora o grande pastor. Amém? O grande pastor. Ele não vai precisar morrer pela segunda vez por ninguém. Todos aqueles que não levam a sério aquilo que Jesus fez, eles se tornam culpados da morte de Cristo. Pastor, é verdade? Está escrito. A Bíblia diz que quem não valoriza aquilo que Jesus fez, ele desvaloriza. E quem desvaloriza se torna culpado da morte de Jesus. É culpado do derramamento do sangue de Jesus. Está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se coloque em pé, em nome de Jesus.